Olá, meus irmãos, a paz para todos vocês. Muito obrigado você que está acompanhando a nossa programação. Deus abençoe, permaneça comigo para o nosso programa Momento de Luz. Hoje eu quero falar no nosso programa Momento de Luz o que diferencia o cristianismo das outras religiões. Nós somos cristãos e como cristãos nós precisamos ter cada vez mais convicção da nossa religião. O que diferencia o cristianismo de outras religiões? Todas as religiões, elas são iguais? É o tema do nosso programa de hoje. Quero falar com você que agora está acompanhando o nosso programa Momento de Luz, tá bom? Durante o nosso programa você pode interagir conosco ligando para o nosso telefone 3245-7747. Também no programa você pode nos acompanhar através do nosso Facebook TV Arapuã, Facebook que possibilita você a em tempo real mandar uma mensagem para o Padre Nilson, dizendo onde você está, o lugar em que você se encontra, tá bom? Falando de cristianismo, quando nós falamos de religião, nós falamos deste Deus infinito, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu na manjedoura de Belém e veio para nos salvar. Foi o próprio Jesus, sim, que criou a religião cristã, quando ele começou a chamar em torno do mar da Galileia os seus primeiros discípulos. E estes foram chegando, a comunidade de Jesus foi crescendo e depois o cristianismo se torna esta grande religião que está presente no mundo inteiro. Mas é verdade que ainda existem muitas pessoas que precisam conhecer a proposta do Evangelho. Ainda existem muitas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Como dizia o padre Marcelino, Jesus ele precisa ser conhecido, Jesus precisa ser seguido, Jesus precisa ser amado. A gente ama aquilo que a gente conhece. E este Deus veio se dar a conhecer, Ele se revelou, Ele veio habitar entre nós. Tema do nosso programa de hoje, falando sobre a religião cristã. Qual a diferença do cristianismo das outras religiões, tá bom? Vamos pedir ao Divino Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos iluminar neste momento de luz, neste momento de oração e que vou acender agora a minha velinha e ao acender esta vela já quero colocar a sua intenção, a sua oração. Qual a sua necessidade? O que você está precisando hoje? Vou acender esta vela por você, pela sua família, acreditando que Deus vai escutar a sua oração, porque Deus está conosco, Ele está no meio de nós. Acendo esta vela na intenção de todos aqueles que rezam comigo, de um modo especial dos que precisam de uma bênção e de uma graça especial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, por Cristo Senhor nosso. Amém. Reunidos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva comigo em torno da luz, o nosso momento de luz. Para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. Programa Momento de Luz, este programa que quer falar de nosso Senhor Jesus Cristo, este programa que quer falar de Jesus para você. Sabe, meus queridos irmãos, você que agora está rezando comigo, eu tenho feito vários estudos da Bíblia Sagrada, mas sobretudo do que está no Evangelho, os 4 Evangelhos. A Bíblia ela é composta de 4 Evangelhos do Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Marcos e Evangelho de São João. Os 4 evangelistas falam da vida de Jesus,
desde o seu nascimento até a sua ascensão para junto do Pai, desde a manjedoura de Belém até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo estava ali na frente dos discípulos e naquele Monte Sião, o Senhor Jesus ele foi para o Pai. Então Jesus foi uma realidade vivenciada. É o nosso Deus que pisou nesta terra, que veio ao nosso encontro, que falou conosco, que fez milagre, que curou, que ressuscitou e que veio mostrar o seu reino. Então, a religião cristã que nós pertencemos, e ao falar de religião cristã, eu não estou falando das comunidades religiosas cristãs, que, por exemplo, cristãos, católicos e evangélicos, eu estou falando de cristãos como religião, e cristãos somos todos nós. Os católicos são cristãos, os evangélicos são cristãos. O que nos une é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que nos diferencia das outras religiões, por exemplo, dos judeus, dos muçulmanos, é exatamente porque a nossa religião, quem criou, quem fundou, foi o próprio Jesus Cristo. Ser cristão é ser seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo e ser no mundo um outro Cristo, ou seja, presença de Cristo aqui na terra. Aí a missão da igreja de Jesus, ele que deu uma ordem assim dizendo: ide a todos os povos e fazei com que todos se tornem meus discípulos, batizando a todos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Diz a Santa Palavra lá em Mateus capítulo 16, começando do versículo 13. Vou começar pelo versículo 13, quando fala sobre a profissão de fé do apóstolo Pedro. Diz assim: quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes então: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim o meu Pai que está no céu. Eu também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Vejam o que fala a Santa Palavra de Deus, a pergunta de Jesus, que depois é seguida de uma profissão de fé. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta mesma pergunta de Jesus para você hoje. Você que agora está ligado, está acompanhando o nosso momento de luz, Jesus quer perguntar a você também: quem sou eu para você? Jesus quer saber quem ele significa na sua vida. E a profissão de fé de Pedro é: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então a profissão de fé de Pedro é o reconhecimento que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Então veja que Jesus não é um profeta como pensam os judeus ou algumas religiões. Jesus ele não é um líder religioso, não. Jesus ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E por causa desta convicção de fé do apóstolo Pedro, porque somente um homem de muita fé poderia congregar a igreja de Jesus, Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Gente, a religião cristã nunca vai se acabar. Nunca a igreja de Jesus ela vai desaparecer. O cristianismo não vai desaparecer. Os cristãos não vão desaparecer, mesmo que eles tenham que passar por dificuldades. Por quê? Porque a igreja é de Jesus, a obra é de Jesus.
Nós somos apenas servos, e como diz a palavra, nós somos servos inúteis, mas a obra é de Jesus. Eu, Padre Nilson, posso até deixar a igreja, posso até deixar o meu ministério de padre, mas a obra de Deus, ela vai continuar. E você que agora está rezando comigo, você faz parte desta obra de Jesus. Então sejamos cristãos de convicção, cristãos que acreditam na santa palavra de Deus, cristãos que confiam na santa palavra, que acreditam em Jesus, a exemplo do apóstolo Pedro, que por acreditar também foi capaz de derramar até o seu sangue, de sofrer o martírio. Então a pergunta de hoje, a religião cristã, em que se difere das outras religiões? Eu vou trazer para você agora a palavra de um estudioso, de um teólogo, de um homem que estuda as religiões, que é o professor Felipe Aquino, que vai falar e responder a esta pergunta. Em que a religião cristã se diferencia das outras religiões? Todas as religiões são iguais? Qual a diferença do cristianismo para as outras religiões? Acompanha o que diz o professor estudioso Felipe Aquino. Meus amigos e amigas, uma pergunta muito importante. O que diferencia o cristianismo das outras religiões? Muitas vezes você pode escutar o seguinte: todas as religiões são boas, todas as religiões podem nos dar salvação. Não é verdade. Se fosse verdade, o Cristo não teria vindo à Terra, fundado a sua igreja, né, a fé cristã, e morrido numa cruz. Se todas as religiões fossem boas, se todas as religiões levassem a salvação, ora, antes do Cristo chegar aqui, já existiam muitas religiões. Já existia aí, antes de Cristo, o budismo, já existia os panteísmos, né? Já existia, né, todas aquelas crenças orientais, né? Mas não, Cristo veio para trazer a sua religião, a sua igreja, trazer o cristianismo. Mas o que diferencia o cristianismo das outras religiões? Primeiro, é a única religião que foi fundada pelo próprio Deus. Jesus é Deus. Nenhum outro fundador de uma religião é Deus. Jesus provou que ele é Deus pelos seus milagres. A Bíblia tem mais de 40 milagres que Jesus fez. Os racionalistas lá do século XVIII tentaram destruir os evangelhos, tentando mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa, e eles quebraram a cara. Né? Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, chegaram à conclusão que os evangelhos são uma obra-prima inatacável. Né? E são esses evangelhos que mostram a divindade de Jesus. Quem é que multiplica pães? Quem é que transforma água em vinho? Quem é que anda sobre as águas? Quem é que ressuscita mortos? Quem é que cura leprosos? Ou seja, a única religião, né, instituída pelo próprio Deus, é o cristianismo. Então, aí você já vê a grande diferença. As outras são religiões fundadas por homens. Não é? Não preciso explicar mais nada. Segundo, o Cristo veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. João Batista, quando anunciou Jesus, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para muitas outras religiões, o pecado não existe. Né? Para o budismo, para o, não sei, Seixonoye, Nova Era, o pecado não existe. Ora, se pecado não existe, meus irmãos, então Jesus teria feito o papel de bobo, descido do céu, morreu numa cruz, à toa? Não, porque o pecado é o grande mal da humanidade. São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus não veio tirar as consequências do pecado, que é o sofrimento, ele veio tirar a raiz do mal, que é o pecado. Esse é o ponto fundamental da nossa fé. Né? Então o cristianismo tem toda uma doutrina que explica, né? Deus criou o homem perfeito, mas com o pecado original, a natureza humana foi, né, enfraquecida, né, desvirtuada, né, e precisou Cristo vir para nos salvar, morrer numa cruz, ressuscitar para garantir a nossa ressurreição, a nossa vida eterna com Deus, né, e deixou para isso a igreja. Quando ele ressuscitou, no dia da ressurreição, ele instituiu o sacramento da confissão,
quando ele apareceu para os discípulos no cenáculo, e disse aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Né? Deixou a beleza do sacramento da confissão, deixou a maravilha do sacramento da Eucaristia, ele mesmo presente. Né? Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Foi a última frase que ele disse no Evangelho de São Mateus. Ele cumpre essa promessa na Eucaristia, todo dia ele está conosco. Está conosco pelo Espírito Santo que habita em nós. Então essa é a nossa fé católica que nenhuma outra religião tem. Pertencer à igreja não é pertencer a um clube. Não, pertencer à igreja é pertencer ao próprio Cristo, ao corpo de Cristo. Ok? Então é muito importante que você conheça profundamente a fé católica, especialmente estudando o catecismo da Igreja Católica, para você perceber que não tem outras religiões todas, nós respeitamos cada uma a sua crença, mas para nós cristãos, né, a única religião, a única fé é aquela que o Cristo instituiu para a salvação do mundo. Deixa eu fazer agora um pedido a você que está assistindo nosso programa Momento de Luz. Meu irmão, este programa que está evangelizando milhares de pessoas é um programa que é mantido com a ajuda dos fiéis, com a ajuda de pessoas de boa vontade, de católicos, de cristãos que acreditam na evangelização pelos meios de comunicação social. Você acha que é importante a sua igreja, se você é cristão católico, você acha importante que a sua igreja tenha um programa na TV, tenha uma missa na TV, tenha um padre evangelizando nos meios de comunicação social? Você acha que isso é importante? Primeiro, eu acho. É por isso que eu estou aqui. Eu acredito que nós precisamos chegar a milhares de pessoas. Eu estava visitando esta semana uma pessoa, uma família, e a família dava o testemunho dizendo assim: ô padre, eu não posso ir à missa. Era uma idosa dizendo, mas todos os domingos, às 10 horas da manhã, eu assisto a missa pela televisão com o senhor, a missa do Santuário Mãe Rainha. Os hospitais, hoje escutei uma pessoa que estava fazendo quimioterapia e dizendo que na hora que estava fazendo o tratamento, sendo atendida no hospital do câncer, ali estava o programa do Padre Nilson. E a pessoa dizia, eu tomei a água benta, abençoada pelo senhor, padre. Isso tem me ajudado. Então é um bem muito grande que a missa pela TV faz, que um programa desse faz. Mas eu queria que você me ajudasse a evangelizar. Este número que está aparecendo aqui é o número da nossa conta, para você que quer ajudar. Então, se possível, anote o número da nossa conta bancária. Você pode fazer agora uma transferência, você pode fazer um depósito. Por quê? Geralmente nós enviamos os boletos pelos correios, mas estamos com dificuldades. Alguns não têm chegado por vários problemas. Tem dificuldade de chegar em tempo oportuno o boleto. Então, uma forma muito prática é você fazer um depósito na conta do santuário, na conta da nossa paróquia, na conta da associação. Então, se você puder fazer isso hoje, nós estamos muito precisando mesmo da sua ajuda. Se você acredita na evangelização, então me ajude a evangelizar, tá bom? Vamos fazer o nosso rápido intervalo, aí depois a gente volta para trazer os testemunhos, olhar o nosso Facebook para ver onde você está agora, deixa lá seu pedido de oração no Facebook e a gente volta já com o nosso Momento de Luz. Eu volto já.